Olá, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo. Nós, mulheres da Igreja Missionária de Itagimirim, estamos responsáveis pelo culto esse mês, em comemoração ao Outubro Rosa, com o tema Virtudes. Muito bem, você está nos acompanhando, assistindo esse culto pelo nosso canal no YouTube, Igreja Missionária de Itagimirim. Queremos aproveitar e pedir, não deixe essa oportunidade passar, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Também temos o nosso Instagram, segue lá a nossa página, @Igreja Missionária IT. Toda semana temos novas publicações. Muito bem, nós estaremos dando início agora ao nosso culto, agradecendo a Deus pela oportunidade de ouvir a palavra de Deus e louvá-lo. Então eu quero pedir, vamos fechar os nossos olhos, estaremos orando agora. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, pela oportunidade de te adorar, Senhor, mesmo, Deus amado, através de um vídeo, assistindo a este culto ao vivo. Deus, nós queremos te pedir, fale aos nossos corações, que possamos, ó Deus amado, ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso. Tu és formoso, Senhor, tu és belo, Deus. Nós queremos te adorar, Pai, por tudo que somos. Aleluia.
que o receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, 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 que somos os teus filhos. Aleluia. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Boa noite para você que nos assiste para mais um culto online. Seja bem-vindo. Nós estamos começando hoje o Outubro Especial e o nosso tema é virtude. E você precisa lembrar que outubro é um mês especial para a mulher, porque nós estamos cuidando umas das outras e lembrando umas das outras de se cuidarem. Eu espero que você esteja em dia com isso, tá bem? Então, eu quero te dar boas-vindas e
mencionar que o nosso tema deste mês, então, é virtude. Nada melhor do que a gente entender primeiro o que é virtude, não é mesmo? E eu quero trazer para você algumas definições sobre esse tema, para a gente começar entendendo bem, já que é um tema que não se fala muito mais, né? Nós não fazemos tanto essa menção para as pessoas e nem cultivamos tanto isso, até mesmo nos nossos filhos. Então, é importante a gente entender o que significa virtude. E eu trouxe aqui algumas definições. A primeira delas diz o seguinte: virtude é disposição habitual para a prática do bem, probidade, retidão, integridade de caráter. Probo, que quer dizer justo, honesto, íntegro. Uma outra definição diz qualidade ou conjunto de qualidades morais, excelência moral, ação virtuosa, força moral, valentia, valor, coragem. Por exemplo, prudência, justiça, temperança, integridade, honestidade, respeito, lealdade, paciência, otimismo, tolerância, alegria, humildade, compaixão, amizade. Todas estas coisas e muitas outras mais são virtudes que nós podemos cultivar. A quarta definição diz: a virtude tem relação com o comportamento ético. A virtude está relacionada com o caráter e partem do interior da pessoa para o exterior, sendo ambos constantes. É interessante essa noção, né, da constância em cultivar e estabelecer virtude. E a quinta diz: é qualidade do que se conforma com o que é considerado correto, desejável, do ponto de vista da moral, da religião e do comportamento social, em conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta digna. Mas a pergunta que a gente precisa fazer, né, que eu diria, a pergunta-chave é: como obter virtude? É importante a gente entender que não é uma coisa natural, como, por exemplo, a cor do cabelo. A criança nasce com o nariz assim, com a orelha. Não, nós não nascemos naturalmente com virtudes e excelências. É preciso buscá-la e não presumir que nós já a possuímos. Então, isso precisa ficar muito claro na nossa mente, para que a gente entenda que a palavra de Deus nos incentiva a cultivá-la, a buscá-la, a pensar a respeito. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Interessante pensar nessa questão. E mais interessante ainda é porque o apóstolo Paulo fala nos versículos anteriores como alcançar, por exemplo, a calma. Como você, às vezes, percebe uma pessoa que tem essa virtude, né, da temperança, de ser uma pessoa calma, de ser uma pessoa moderada. E os versos anteriores, o apóstolo Paulo diz no verso 4 e 5 que nós precisamos cultivar estas coisas. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Filipenses, nos versos 4 e 5. Filipenses 4 e 5, que diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que ele nos dá aqui algumas chaves, né? Porque ele diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Ora, essa postura de nos alegrar no Senhor é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos. Obviamente, como ele diz no verso
8 depois, ele diz finalmente, né? E daí ele começa a dizer o que precisa ocupar o nosso pensamento. Porém, quando ele diz no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ele usa uma expressão, perto está o Senhor. Ora, o cristão, ele entende essa realidade porque ele já convidou o Senhor para fazer parte da vida dele. Então, ele sabe que o Senhor está perto. Você não se sente só, você não se sente desamparado, você não se sente desesperado, porque você sabe que o Senhor está perto. Então, a moderação, ela vem desse espírito e desse entendimento de que o Senhor está perto. E em muitas outras promessas, o Senhor nos diz que está perto e que cuida de nós. Mais do que isso, quando nós convidamos Jesus para habitar na nossa vida, Ele está dentro de nós, né? Ele habita conosco. Então, quando Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, qual é o instrumento que nós vamos usar? A oração, né? E as súplicas também com louvor e ações de graça. É uma chave isso aqui, é uma chave para nós. Então, uma pessoa moderada, ela entende o valor disso e ela pratica isto, não é? Então, veja que não é uma coisa automática que vai acontecer, tipo, aceitei Jesus e está tudo no paraíso. Não, não funciona assim. Nós vamos ter tribulações, a Bíblia diz, nós vamos ter dificuldades, momentos de problemas, doenças, como acontece com todas as pessoas. Porém, o Senhor nos ensina estas chaves para que nós alcancemos estas virtudes, né? Por exemplo, da alegria, da moderação, de sermos uma pessoa calma, de sermos aquela pessoa temperante, né? Por quê? Porque ele diz que quando nós exercitamos isso, quando nós fazemos este exercício da oração, nós alcançamos isso que ele diz no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Puxa, o problema está tão sério, mas olha, é uma coisa incompreensível, eu tenho paz. Por quê? Porque nós estamos exercitando esta arma poderosa da oração. E o que vai acontecer? Ele diz, o Senhor guardará este entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja novamente essa expressão mente, né? E daí, então, ele começa a dizer tudo o que precisa estar ocupando a nossa mente. Mais uma vez, eu digo para você, não é algo automático. Nós precisamos entender que é um exercício árduo, né? No livro de Pedro, a segunda carta de Pedro, ele diz, no capítulo 1, do verso 5 a 8, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Veja, a pessoa tem fé em Deus, certo? Mas o apóstolo está dizendo aqui que nós devemos associar a virtude com o conhecimento. Mais uma vez, a questão da mente. O domínio próprio com a perseverança. Com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Essa coisa do inativos, né, da pessoa que acha que tudo vai cair do céu para ela, não. A palavra de Deus nos incentiva a trabalhar, a buscar dons, a buscar valores, a buscar coisas importantes para a nossa vida, a trabalharmos pelas virtudes que Deus quer para nós. Então, mais uma vez, repito, não é uma coisa natural. Nós precisamos trabalhar para alcançá-las. Porém, o apóstolo Paulo nos diz que isso é com a graça de Deus. O Senhor, Ele quer nos dar isso e Ele vai nos ajudar para isso. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E olha que Paulo era um homem tremendo, ele tinha virtudes incríveis na vida dele, não é? E ele diz, então, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, não é, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, veja, trabalhei muito mais do que todos eles, né, se referindo aos outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus sempre faz este papel, ela não só nos capacita, ela não só nos dá tudo o que Deus quer que nós tenhamos, mas o Senhor nos auxilia, nos ajuda, certo? Então, lembre-se disso, porque é um segredo importante da fé.
E eu gostaria de compartilhar com você um exemplo lindo da palavra de Deus, que é o exemplo de Ruth, que inclusive foi mencionada, né, como uma mulher virtuosa que a cidade toda conhecia e sabia disso. No livro de Ruth, o capítulo 3, o verso 11, diz assim: agora, pois, minha filha, Boaz falando com ela, né? Não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O que essa moça tinha, que inclusive era uma estrangeira, não era nem judia? O que ela tinha que ela se destacou tão fortemente naquela cidade quando ela ali chegou, não é? Ruth é um livro lindo, uma história muito bonita desta moça que foi leal, foi fiel, foi responsável por sua sogra. E ela podia ter abandonado e voltado para os seus pais. Como que é a história de Ruth? Se você não conhece, leia lá. É um livro curto e muito interessante. Mas eu quero mencionar rapidamente aqui que Ruth, ela casou-se lá na sua terra, em Moabe. A sua sogra, seu sogro e seus 2 filhos estavam lá. Então, ela se casou com um dos filhos de Noemi. Viveu com este rapaz 10 anos e ele finalmente morreu. A Bíblia não diz por quê. Ele morreu, o cunhado morreu, o sogro morreu e ficaram as 3 mulheres sozinhas, desamparadas. E naquela cultura, a mulher precisava do trabalho do homem e da proteção do homem. Então, elas se viram numa situação muito difícil. Noemi, muito desgastada, muito triste, disse para suas noras: olha, voltem para a família dos seus pais, fiquem lá, casem-se, vocês ainda estão novas, e eu vou embora para a minha terra, porque agora eu sou uma mulher amargurada. Deus não está me abençoando e eu não estou bem, eu vou voltar, né? E então Ruth falou com a sogra: não, eu vou com você. Para onde você for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. E sabe, na hora que Ruth disse isto, ela revela aqui uma inteligência e uma postura de sabedoria muito grande, porque ela fez a melhor escolha da vida dela. Ela disse: o seu Deus, Noemi, será o meu Deus. E ao fazer isso, ela foi com a sua sogra. Chegando lá, ela trabalhou não somente para o sustento dela, mas para o sustento da sua sogra. E as pessoas começaram a observar. Na fazenda onde ela trabalhou, ela foi ficando conhecida. E o dono da fazenda, então, observou aquela jovem ali. E, para resumir a história, ela se casou com Boaz, deu a ele um filho, o que era uma coisa muito honrada, de modo que as pessoas na cidade disseram para Noemi: Noemi, esta moça, olha, ela vale mais para você do que 7 filhos homens. Que coisa linda, né? Que valor tremendo esta moça tinha. E quais as lições que a gente aprende aqui com esta jovem viúva? Uma delas, como eu já disse, ela era muito sábia, porque ela tomou a decisão certa, não é? Nós precisamos entender que isso é uma postura de sabedoria, porque ela poderia ter voltado para a casa dos seus pais, porém ela disse: não, o seu Deus será o meu Deus também. Ela foi leal, como eu disse. Ela podia ter virado as costas e ido procurar um outro marido, né, na própria terra. Mas ela permaneceu e ela ficou naquele casamento até as últimas consequências, inclusive cuidando da sua sogra. E ela era também trabalhadeira, era uma moça fiel, bondosa, responsável. Que palavra linda! E, lógico, muitas outras qualidades que esta moça tinha, muitas outras virtudes. Essa virtude de fidelidade, de fiel, é uma virtude que Deus requer de nós. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos despenseiros de Deus é que sejam encontrados fiéis. Quem são os despenseiros de Deus? Todos nós que fazemos parte do reino de Deus. Eu fui buscar no dicionário o significado dessa palavra dispenseiros. E é uma palavra interessante porque ela diz que é o encarregado da dispensa, aquele que faz caridade com a generosidade alheia. Eu achei estranho, pensando: nossa, mas como assim Deus nos considera dispenseiros? E a definição da palavra diz que é alguém que faz caridade com a generosidade alheia. É perfeito isso, porque nós fazemos parte do reino, certo? O nosso Deus é um Deus que tem uma dispensa cheia de coisas maravilhosas para compartilharmos. E Ele quer fazer de nós instrumentos
de distribuir, de compartilhar estas qualidades, estes valores, estas virtudes por onde nós passarmos. De sermos generosos, de sermos bondosos com as pessoas, de sermos sorridentes, alegres, pessoas que têm algo para compartilhar. Então, eu achei perfeito, pensei, puxa, que definição incrível, porque nós estamos distribuindo aos outros não daquilo que nós temos naturalmente, como eu disse. Nós somos naturalmente maus, né? Não temos virtude nenhuma em nós mesmas, mas o nosso Deus não. Ele é rico e poderoso e Ele tem todas estas coisas boas na sua dispensa e nós, como dispenseiros dele, podemos ser abundantes em distribuir daquilo que não é nosso, mas é do nosso Pai. Então, nós podemos fazê-lo sem o menor receio. Amém? E eu pergunto então para você, e nós? Não é? Nós precisamos pensar, diante de tudo isso que a palavra de Deus nos diz, quais as virtudes que nos caracterizam? Quando você está na sua família, como você é conhecido na sua família? Né? Vamos nos perguntar estas coisas. Será que eu sou conhecido como alguém fiel? Você é conhecido como alguém que promete e cumpre? Como alguém que talvez seja implicante, briguento, ou fofoqueiro, preguiçoso ou preguiçosa? Como é a sua característica? Quais os seus valores? Como são reconhecidas as virtudes que você tem na sua casa, onde nós realmente somos quem somos? Né? Não tem jeito de usar máscara, não tem jeito de usar disfarces, certo? E eu pergunto mais, como nós somos conhecidos da nossa vizinhança? Muitas vezes os nossos vizinhos percebem quem somos com as nossas atitudes, sabe? Eu conheço situações em que o crente quer evangelizar a vizinhança fazendo muito barulho, liga o som numa altura, mas ele não sabe que talvez ali do lado tem uma vizinha com uma criança que não dormiu à noite e precisa dormir, mas ele não, ele quer evangelizar, então ele liga o som na maior altura. Gente, isso é falta de bom senso, não é? É falta uma virtude que é a bondade, a temperança, a moderação, é você ter sabedoria de pensar, puxa, talvez aquela pessoa não esteja bem disposta, inclusive, a ouvir o som que eu... E eu digo que muitas vezes é muito provável que o seu silêncio, o seu cuidado, e quem sabe ir lá e perguntar se está tudo bem, se a vizinha está precisando de alguma coisa, fale muito mais alto do que o seu som alto, não é mesmo? E eu fico pensando, inclusive, naquelas questões de animais. Você sai nas ruas e você vê cocô de cachorro para todo lado. Você tem animal, você tem cachorro. Como você faz com o cocô do seu cachorro? Você recolhe na rua quando você sai com ele para passear? Sabe, eu acho isso uma coisa tão interessante, porque a nossa cultura, e a gente precisa parar e reconhecer isso, a cultura do brasileiro é uma cultura tremendamente voltada para si, só pensa em si, não está nem aí para o outro. Não é? E na cultura do reino é diferente. O Senhor Jesus diz que nós devemos amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. E eu pergunto para você, você gosta de pisar em cocô? Eu detesto, é terrível isso. E às vezes você sai na porta de casa e está lá aquele monte de cocô do vizinho, não sei de quem. Olha, então, por favor, se você tem cão, se você tem cachorro, essas coisas, cuide disso. Se você vai sair na rua, leve um saquinho, recolha o cocô do seu animal, porque ninguém é obrigado a suportar esse tipo de coisa. Se todos nós pensássemos assim, as ruas seriam limpas, não haveria lixo, porque tanta gente simplesmente joga no chão e não se preocupa. Eu já ouvi, inclusive, uma pessoa ou várias pessoas dizerem, mas tem que dar serviço ao gari. Gente, então tem que dar serviço para o coveiro também? Não é? Não é assim que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar na consideração pelo outro. A minha liberdade termina onde começa a do outro. E a gente precisa pensar nesse tipo de cultura, de cuidado com o outro, né? De cuidado com aquilo que, de alguma forma, vai atingir o nosso vizinho ou as pessoas que estão naquela cidade onde nós moramos. Eu pergunto mais, como você é conhecido no seu trabalho? Você é conhecido como alguém que é fiel, que é trabalhador,
né, que faz as coisas com excelência, ou é preguiçoso, fica escondendo o horário, fica roubando o horário do seu patrão. Não é? A gente precisa pensar nessas coisas como cristãos, porque, afinal de contas, nós, às vezes, falamos com a nossa boca, mas as nossas virtudes não demonstram muito isso. Então, vamos zelar por estas virtudes de Deus, vamos zelar por estas qualidades e pensar, as pessoas estão me olhando, de uma forma ou de outra, eu estou influenciando as pessoas. Não é? Essa semana o Edson estava compartilhando com os líderes sobre um exemplo de alguém que foi marcado por uma pequena questão. Por exemplo, ele fez uma chave no centro da cidade com um rapaz que não era cristão nem nada. E o troco não foi suficiente, o Edson ficou devendo alguns centavos. Ele não se lembra se era 10, 20 ou 25 centavos. Mas ele disse para o rapaz, olha, eu volto aqui para te entregar. Aí o rapaz, quando ele virou as costas, o rapaz pensou, volta nunca mais. Isso ele falou depois, né? No outro dia, o Edson levou aquele dinheiro e devolveu. Ele disse, anos depois, quando ele se converteu, que aquilo foi uma coisa importante. Foi alguma coisa que marcou. Né? Porque você vê, a pessoa tem integridade na palavra. Promete e cumpre. E eu pergunto para você, você promete e cumpre aquilo que você fala com as pessoas? E eu pergunto mais, como você é conhecido no comércio da sua cidade? Você é o tipo que compra naquela lojinha, daquela pessoa que está tentando se recuperar, está tentando sustentar a sua família com aquele recurso, mas você vai lá e você acha que você precisa ficar chique e faz isso às custas de alguém que precisa sustentar o seu comércio? Como é isso? Não é? Como você é com aquela sacoleira, com aquela pessoa que faz sua unha, seu cabelo? Sabe, essa mentalidade de que a gente tem que ficar lindo, maravilhoso, às custas dos outros, é uma coisa errada que nós precisamos repensar, né? E formar virtudes na nossa vida. Então, se você não pode pagar a sua unha, o seu cabelo, se você não pode pagar aquela roupa, não compre. Né? Mas se você prometeu, se você empenhou a sua palavra, cumpra, porque isso é ser uma pessoa fiel, é uma virtude de ser fiel. Amém? Então, por último, eu quero ler um verso de Provérbios, capítulo 1, que diz um princípio tão maravilhoso, quando o rei fala com seu filho sobre aprender a sabedoria. No verso 2, em diante, que diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Ou seja, Provérbios, e não só Provérbios, mas toda a palavra de Deus que é útil para nos ensinar, ela foi escrita com este propósito, com esse objetivo, para que nós aprendamos a sabedoria, para que nós tenhamos esta virtude tão maravilhosa, tão tremenda, que nos encaminha tão bem pela vida, não é mesmo? No verso 13 ele diz, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, né? Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, mais uma vez, voltando àquele princípio que nós precisamos trabalhar para ter virtudes. A Bíblia diz que nós aprendemos a sabedoria. Como? Pedindo a Deus e também meditando na sua palavra. E uma outra coisa, nós aprendemos sabedoria ouvindo conselho sábio. A Bíblia diz que se você não é sábio, você despreza o conselho. E isso é terrível, porque quando nós desprezamos o conselho, nós muitas vezes morremos. Morremos espiritualmente, morremos muitas vezes até fisicamente. Então, o bom senso vai nos fazer tomar essa decisão de aprender a sabedoria. E finalmente ele diz no verso 8 e verso 9, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que fala de diadema e de colares? Não é de enfeites? Né? Viu como é que faz uma diferença um colarzinho, um brinquinho, uma coisa que te enfeita?
E a Bíblia está dizendo, então, que estas coisas, este ensino e os conselhos de sabedoria vão nos tornar sábios. Não somente isso, vão nos tornar pessoas agradáveis, bonitas. Vocês já viram uma pessoa agir com sabedoria, o quanto é bonito? Não é? Isso faz a gente ficar com o coração assim palpitando de ver uma pessoa agir com docilidade, com amabilidade. São virtudes que enfeitam, que encantam a pessoa. E é uma coisa que Deus quer para nós. Então veja que a palavra de Deus está dizendo que estas coisas serão como diadema, serão como enfeites na sua cabeça, serão como colares. Você será uma pessoa linda e agradável. Especialmente para as mulheres, né, que zelam tanto por isto. Se nós queremos ser bonitos, nós queremos ser simpáticos, agradáveis, nós precisamos aprender a desenvolver estas valiosas e preciosas virtudes de Deus para a nossa vida. E eu quero orar por você e pedir que Deus ajude a sua vida e que você possa aprender a buscar o conselho da palavra, a ouvir o conselho sábio para você crescer em todas as virtudes que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar por tua palavra que é viva, é tão poderosa e ela nos visita, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos faz trocar o nosso velho hábito, os nossos pensamentos que são tão contrários, que são tão ruins, por coisas boas da tua palavra, por coisas lindas do teu reino, por uma cultura nova. E nós queremos, nesta noite, orar que o Senhor abençoe cada pessoa que está me ouvindo, que cada um tome a mesma decisão que Ruth tomou, de ter o Senhor como Deus da sua vida, e que isto possa ser o início de uma jornada maravilhosa, de conhecimento, de virtudes e de coisas tão boas e lindas na nossa vida, para que nós sejamos agradáveis ao Senhor e aos homens. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e esteja conosco a semana que vem. Um abraço. Graças, paz, amados. Tudo bom? Deus abençoe vocês, né? Vencemos uma semana, iniciamos outra, graças a Deus. Vamos falar de oferta e a gente vai meditar sobre o texto que está lá em Gênesis 28, capítulo 28, versículo 20 ao 22. Falando da história de Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, irmão gêmeo de Esaú. Após ele usurpar a bênção da primogenitura, Jacó foge, né, volta lá para a casa dos seus pais. E nesse período ele tem um encontro tremendo com Deus. Algo assim que mudou para sempre a vida de Jacó. Ele tem um sonho e nesse sonho Deus aparece a ele de forma maravilhosa. Deus manifesta a sua glória ali e fala para Jacó também dos planos dele para a vida de Jacó. Jacó acorda tão maravilhado que ele ergue uma coluna e ele chega a dizer quão terrível é este lugar. E ali ele faz um voto a Deus. E o voto é justamente esse, que está lá em Gênesis 28, 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, se me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Naquele momento, Jacó ele teve uma experiência transformadora com Deus. Ele entende ali que Deus era tudo o que ele precisava, que Deus era o seu suporte, que Deus era a sua força, que Deus era o seu provedor. Foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e agora a experiência como Deus de Jacó. E Jacó ele segue o exemplo dos seus antepassados, né? Em relação aos dízimos e em relação à oferta. E o que isso aplica para a gente hoje? Justamente o sentimento de gratidão.
o sentimento de oferta, de honra, de compromisso, onde a gente entende que Deus é o nosso Deus, o nosso provedor, que tudo Ele nos dá, que tudo Ele supre, em tudo Ele nos concede bênção e vitória. Então a Ele devemos também ser gratos. E dizimar e ofertar não é nada mais do que expressão de fidelidade, expressão de gratidão, expressão de honra a Deus e compromisso de um servo de verdade que teve realmente uma experiência com Deus. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que temos de dizimar, de expressar de uma forma concreta o quanto nós somos gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então, que nessa hora você coloque diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, e vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te louvamos pela oportunidade de dizimar, de ofertar na tua casa, Senhor. Receba como aroma suave e recompensa cada um dos teus servos para louvor, honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lore, que palavra maravilhosa. Muito edificante. Deus falou ao meu coração e tenho certeza que ao seu e de casa também. Não podemos esquecer que essa semana, na quarta-feira, temos a nossa reunião de casais aqui na Igreja Missionária às 19h30. E no sábado, nós temos o Hype, que é a reunião de jovens, também aqui na igreja às 19h30. E no domingo, o nosso culto presencial aqui na Igreja Missionária, no bairro Norberto Fernandes. E online, aqui no nosso canal no YouTube. Tchau. Até a semana que vem.